Dando continuidade então na nossa série de pregações, essa é a penúltima semana, antepenúltimo sermão, em cima do livro de Apocalipse, os 4 primeiros capítulos. Nós tratamos do começo do Apocalipse, a introdução que o livro dá, tratamos da revelação de João, como que João teve essa revelação, e as 7 cartas, as 7 igrejas do livro de Apocalipse. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia. Então eu convido você a abrir comigo sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. Capítulo 3, a partir do 7º versículo. Para essa leitura eu queria convidar... Quando eu falo que eu vou convidar, todo mundo abaixa a cabeça, ninguém olha para mim aqui, né? Vou convidar o Ruiter, que faça para mim a leitura do capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus me deu. Obrigado, Rui. Senhor Jesus, nós temos ouvido e queremos ouvir o que o Teu Espírito diz às igrejas daquela época e continua dizendo para as igrejas hoje. Não deixa, por favor, a minha humanidade atrapalhar a ação do Teu Espírito, mas que o Senhor fale realmente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Esse rapaz, Mishael Ben Ari, quem viu a reportagem dele essa semana na internet ou na televisão? Esse Mishael Ben Ari, ele é membro do parlamento israelense. E para aqueles que não viram, a Sociedade Bíblica Israelense, ela distribuiu 120 Bíblias no parlamento. Para todos os parlamentares lá no governo de Israel, eles entregaram 120 Bíblias. Eles fizeram uma nova versão da Bíblia. Versão não, a mesma tradução, só que eles colocaram, como se fossem essas nossas Bíblias de estudo. Colocaram alguns pontos que linkavam o Novo Testamento com o Antigo Testamento, deixando bem explícito esse link entre o Novo e o Antigo Testamento. E esse parlamentar, ele é judeu, ortodoxo, então ele não acredita no Novo Testamento. Ele não acredita no messianismo de Jesus. E ele simplesmente, na frente das câmeras, rasgou a Bíblia, dizendo o seguinte: essa é uma provocação missionária muito feia da igreja. Não há dúvidas de que o livro e seus remetentes pertencem ao lixo da história. Pertencem ao lixo da história. Ele é judeu. Ele crê em todo o Antigo Testamento que a gente tem nas Escrituras. Mas ele não crê no messianismo de Jesus. Jesus não é o Messias esperado. Jesus não é Deus. E quando você vê nas Escrituras escrito sinagoga de Satanás, você fica assustado, não fica? Meu Deus, sinagoga de Satanás. Foi a segunda vez que a gente viu. Em Esmirna a gente viu a mesma coisa. Sinagoga de Satanás. A igreja de Filadélfia que a gente vai estudar hoje era uma igreja perseguida por esses caras daquela época.
judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus foi um simples homem, e que perseguiam a igreja por não acreditar nisso. Esse Mishael ben Ari, ele é um desses, que naquela época foi sinagoga de Satanás, e hoje continua sendo, porque não acredita em Jesus, simplesmente. A igreja de Filadélfia. A gente vai conversar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia hoje, e a gente vai caminhar um pouquinho na Bíblia. Eu sei que a Ângela gosta quando a gente lê bastante versículo, vai para lá, né, Ângela? Hoje a gente vai ver alguns versículos assim, porque essa carta escrita, ela tem todo um pano de fundo no livro de Isaías e em todo o Antigo Testamento. O Apocalipse é cheio de imagem, cheio de coisa que às vezes a gente não consegue entender, mas se a gente tiver uma boa leitura do Antigo Testamento, a gente vai conseguir entender bastante coisa. E essa igreja de Filadélfia, essa carta que eles escrevem, está totalmente baseada no livro de Isaías. Então a gente vai caminhar um pouquinho, eu vou colocar alguns versículos aqui para a gente ler, mas eu não vou convidar ninguém para ler, tá bom? Então você pode continuar olhando para mim agora. Bom, a igreja de Filadélfia é a única, junto com Esmirna, que de todas dessas sete cartas não recebe nenhuma crítica. Se você vê a igreja de Éfeso, eu sei que você persevera, eu sei que você é uma igreja boa, mas eu tenho contra você o seguinte: tu abandonaste o primeiro amor. A outra que o Tiago pregou semana passada, olha, tolerância. Uma igreja até que mais ou menos, mas é o seguinte: vocês estão tolerando falsos ensinamentos. Então, todas as outras 5 igrejas têm crítica, falando, olha, assim, assado, mas eu tenho contra você isso. A igreja de Filadélfia, junto com Esmirna, são as únicas igrejas que só recebem elogios e incentivo. Só. Não tem crítica nenhuma. Mas será que ela era uma igreja perfeita? Será que a igreja de Filadélfia não tinha problema nenhum? O que vocês acham? O que você acha, André? Tinha, com certeza tinha. Com certeza tinha os seus pecados, as suas dificuldades. Com certeza tinha os seus problemas internos, os seus problemas externos. Mas quando Jesus inspira João a escrever isso, na revelação, nenhum dos problemas, nenhum dos pecados daquela igreja chegou ao nível de ser citado nessa carta. Mas Jesus apenas incentiva essa igreja e elogia essa igreja para ela continuar. Para a gente conhecer um pouquinho dessa igreja, a gente vai ver que essa é uma igreja fraca, uma igreja frágil. Vamos dar uma olhada no versículo 8, que diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. É uma igreja que não tem força, é fraca. E quando ele diz isso, ele quer dizer que é uma igreja irrelevante, que não tem influência nenhuma. Olha o que Isaías diz lá no livro, no capítulo 41. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Senhor de Israel, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Aquele povo era afligido pelos judeus que diziam que aquela igreja, que acreditava em Jesus, não era igreja, e massacrava aquela igreja por causa disso. E Jesus diz o seguinte: olha, eu sei, vocês são fracos mesmo, mas quando eles tinham a ideia de Isaías, eles estavam dizendo assim: nós somos fracos mesmo, nós somos povozinho de Israel, verme de Jacó, mas eu, o Senhor, ajuda eles. Porque a fraqueza é da igreja, mas o poder é do Senhor da igreja, é de Jesus. Jesus é o poderoso, não a igreja. Quem tem que ser poderoso não é a igreja, é o Senhor dela, é Jesus. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, uma igreja que tinha pouca força, no sentido aqui, uma igreja irrelevante, que não fazia diferença numa questão de tamanho, de força. Uma igreja fraca, irrelevante. Porém, a igreja de Filadélfia era uma igreja que era perseguida pelos judeus, como eu já venho dizendo. Os judeus perseguiam eles, matavam eles,
aprisionavam os cristãos. Alguém conhece algum exemplo bíblico de um judeu que era assim, que perseguia a igreja? Paulo. Muito bom, Joel. Paulo era um desses caras. Olha o que ele diz aqui em Atos 26. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Paulo era judeu. Você lembra daquele versículo de Paulo, quando ele diz assim: eu sou fariseu, filho de fariseu, que ele fala todo o currículo dele? Paulo era judeu, Paulo era fera. E ele, como judeu, perseguia aqueles cristãos, porque não conhecia Jesus, não acreditava em Jesus. Paulo era um desses caras, até ele ter um encontro com Jesus na estrada de Damasco. Mas Paulo era um desses caras, e comprova que os judeus perseguiam ferreamente a igreja. Eles eram presos, mortos, obrigados a blasfemar. A igreja de Filadélfia era pequena, era fraca, era frágil e era perseguida. Todavia, era uma igreja que guardava a palavra de Jesus. Ainda no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste o quê? A minha palavra. Interessante isso daqui, né? Era uma igreja que estava lá, no rock, sendo perseguida, pequena, frágil, povo morrendo, povo sendo perseguido, obrigado a blasfemar, mas era uma igreja que guardava a palavra. Você viu que eu deixei grifado aí? A palavra de Jesus. Quando se fala de palavra, está se falando dos ensinos de Jesus. Quando você vê nas escrituras falando da palavra de Jesus, são os ensinos que Jesus deixou, foi aquilo que Jesus disse. Então era uma igreja que guardava os ensinos de Jesus. Só que, o que é guardar? Guardar é muito diferente de saber. É diferente de saber, mas dá a entender às vezes que guardar é saber, não é? Você guarda os ensinos de Jesus. Poxa, eu tenho todos escritos, decorei todos e guardo no meu coração. Decorei todos. Isso é guardar os ensinos de Jesus? Errado. Guardar é a mesma coisa que praticar. A igreja de Filadélfia era uma igreja que não apenas sabia dos ensinamentos de Jesus, mas que praticava esses ensinos. Uma igreja que praticava aquilo que Jesus disse. E olha que interessante. Filadélfia. O Gesiel sabe porque eu falei para ele ontem. O que significa Filadélfia, Gesiel? Fala aí, pessoal. É o amor fraterno. Filadélfia quer dizer amor fraterno. A cidade de Filadélfia foi fundada antes de Jesus por dois irmãos que acreditavam no amor fraterno, que se amavam de verdade e acreditavam que poderia existir uma cidade onde as pessoas se amariam. E é interessante porque uma das igrejas que não tem crítica nenhuma e que pratica a palavra de Jesus é a igreja de Filadélfia. Eu tenho certeza que essa igreja era uma igreja de pessoas que se amavam. Era uma igreja de pessoas que tinham comunhão entre elas. Porque as escrituras dizem que eles obedeciam e praticavam os ensinos de Jesus. Qual que é o ensino de Jesus que você mais escuta? Ama o seu próximo. Era uma igreja que amava o seu próximo, aquele que estava perto dele, independente da sua religião, independente de várias coisas. Era uma igreja de pessoas que se amavam. Essa era a igreja de Filadélfia. Só que tem mais. Jesus fala mais dessa igreja. Versículo 8 ainda diz que eles não negavam o nome de Jesus. Não negavam o nome de Jesus. Isso quer dizer que quando aqueles judeus vinham dizendo assim: olha, vocês, ou você fala que Jesus não é o Senhor, ou você deixa de acreditar nesse Senhor, ou você vai morrer. Eram pessoas que diziam assim,
eu creio em Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida, e se for preciso eu vou morrer por isso, mas eu não vou negar o nome do meu Jesus. Eles não negavam o nome de Jesus. E é interessante que olha o que Mateus disse. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Esse texto é de Mateus. E Jesus está dizendo, olha, aqueles que confessarem o meu nome, não me negarem, eu também não negarei diante do Pai. A igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, perseguida, mas que apesar de tudo isso, não negavam o nome de Jesus, independente do que fosse acontecer. Isso daí mostra que eles amavam Jesus, porque se você olhar o boletim, se você não leu o boletim, leia. Foi um cara, um tal de Guilherme que escreveu, não deve estar muito bom, mas lê, mesmo assim. E o versículo que está lá em João, quando ele diz assim, olha, aqueles que me amam, são aqueles que guardam os meus mandamentos, não aqueles que dizem que me amam, não aqueles que frequentam culto, não aqueles que participam apenas da escola dominical, ou que são fiéis no dízimo, mas aqueles que me amam, são aqueles que guardam os meus mandamentos, são aqueles que guardam o meu ensino, ou seja, são aqueles que praticam aquilo que eu disse. Estes são os que me amam. Era uma igreja apaixonada por Jesus, que não negavam Jesus. A IPNCE. Quem sabe o que é IPNCE? Sabe, Rose? Igreja Presbiteriana de Novo Campos Elíseos. Essa é a IPNCE. E essa igreja? Se Jesus tivesse escrevido uma carta para essa igreja, o que vocês acham? Eu trouxe aqui um textinho. É curto, tá, gente? É grande a folha, mas é porque está grande a letra. O pastor Tiago já leu isso daqui já. Eu dei uma resumidinha ainda e eu vou ler de novo para vocês. Isso daqui logo logo vai estar no site, tá? Esse texto. Ele é um texto do primeiro livro de Atos, e ele vai contar um pouquinho como que essa igreja surgiu. Talvez você vai escutar alguns nomes aqui que os mais antigos conheçam essas pessoas. Então assim, eu vou ler, porque essa aqui é a história daqui, dessa igreja, da nossa comunidade, ok? Diz assim, ó. Os primeiros evangélicos que vieram residir neste bairro de Campinas foram o casal José Arruda Rangel e Anunciação Loureira Arruda. Quem conheceu? Bastante gente, né? Acompanhados dos filhos maiores, Justina e Fandor José. Em 8 de janeiro de 1953. Logo que aqui chegaram, iniciaram um trabalho de evangelização pessoal, interessando várias pessoas do bairro no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no ano de 1953, a família Arruda Rangel, sob a direção do Conselho da Igreja Presbiteriana de Campinas, iniciou trabalho regular de escola dominical em sua casa, a rua Mogi Mirim 783, às 15 horas, contando com a colaboração de outros elementos da Igreja de Campinas, que através de seu conselho realizavam o trabalho no bairro, trabalhos promissores. O primeiro culto realizado no bairro foi na mesma residência dos irmãos citados acima, no dia 17 de abril do ano de 1953, sendo o pregador o reverendo reverendo Américo Justino Ribeiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Campinas. Saíram de porta em porta, convidando pessoas para aquela reunião, com a bênção de Deus, e como era de esperar-se, o trabalho cresceu e desenvolveu-se e prosperou. Os primeiros frutos começaram a aparecer, o número de interessados também continuava crescendo, juntamente com o bairro que começava a crescer e a receber novas famílias evangélicas. Uma semana antes da inauguração do salão da igreja, o Conselho da Igreja de Campinas, em colaboração com os nossos irmãos do Campos Elíseos, realizou um programa especial de oração para cada dia da semana em casas dos crentes do bairro. Seguiu-se em prosseguimento a solenidade de inauguração
amplo programa de evangelização, com pregação todas as noites após o dia 11, cabendo ao reverendo Antônio Elias responsabilidade maior. E na noite de terça-feira, registrando-se várias decisões por Cristo no final da semana. Em outubro desse mesmo ano, pelos esforços do reverendo Américo, a congregação era dotada de um ambulatório médico, pois se sentia grande falta de atender o elevado número de pessoas necessitadas de médicos e de remédios gratuitos, tendo-se em conta a elevada pobreza do bairro. Você sabia que aqui já funcionou um ambulatório médico? Ambulatório médico. Eu não sei você, eu cheguei nessa igreja aqui, vai fazer o quê? Uns 7 anos? 6 ou 7 anos, isso, mãe? Mais ou menos isso. E eu não conhecia essa história. Mas quando eu leio isso daqui me dá orgulho de saber que eu faço parte dessa igreja. Poxa, a minha igreja realmente fez história, né? E a gente vê que é uma igreja que foi marcada pela oração, pela evangelização e pela responsabilidade social. Assim começou essa igreja. E no dia 16 de fevereiro de 64, a igreja foi fundada como IPNCE, Igreja Presbiteriana de Novo Campos Elíseos. Essa é a igreja presbiteriana. Essa é um pouco da história da Igreja Presbiteriana de Novo Campos Elíseos. Mas a história continua. De 64 para cá, quantos anos? 48. Certo? 48 anos de igreja fundada, com seus altos e baixos. E irmãos, eu vou ser sincero. Falei com o pessoal a hora que a gente estava orando ali dentro. Estudar essas cartas de Apocalipse tem me dado suor, não por estudar, mas por saber o que elas estão falando para mim e para você como comunidade, porque essas cartas revelam como a gente às vezes tem errado, como a gente se desvia do caminho fácil, como tem problemas a ser resolvido, como tem coisas a ser colocadas no eixo. E Deus bateu muito em mim esses dias, nos cultos, nos estudos, dizendo: Guilherme, seu picareta, está errado. Guilherme, olha a igreja de Esmirna, os caras sofrendo pelo evangelho, o pessoal sendo morto por causa do evangelho, mas firme na fé, perseverante, evangelizando, pregando o evangelho, se amando, caminhando. E você aí, e a igreja presbiteriana de Novo Campos Elíseos, meio travada, não tem ninguém perseguindo, não tem problema nenhum, e nada acontece. Só que essa palavra veio de encontro com a minha necessidade, porque eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações de muitas coisas. E como a igreja de Filadélfia, nós também temos os nossos problemas, também temos as nossas dificuldades, mas Jesus também fala algumas coisas para a gente. A IPNCE é uma igreja fraca, frágil. Como eu já disse para vocês, esse fraco, esse frágil, ele quer dizer assim, irrelevante, pequeno. Quando eu falo irrelevante, é no sentido de que você já pensou na igreja presbiteriana do Novo Campos Elíseos, diante da cidade de Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes? A igreja presbiteriana de Novo Campos Elíseos, diante dessa multidão de pessoas, nessa cidade enorme, nós somos pequenos demais, uma comunidade pequena demais, fraca demais. Mas o consolo vem ainda no livro de Isaías. Ó, pobrezinho de Jacó, vermezinho de Jacó, mas eu, o Redentor de vocês, sou a força de vocês. Poderoso é o Senhor da igreja, da IPNCE, não a IPNCE. Ela é fraca. Imagina, a IPNCE, a nossa igreja, a nossa comunidade, diante do Brasil, somos pequenos ou não somos? Somos fracos ou não somos? Diante de milhares de pessoas que estão morrendo por aí por falta do evangelho. Você já parou para pensar e falou: nossa, eu posso montar um blog, não vai adiantar.
Eu posso evangelizar aqui, mas eu não vou resolver o problema do bairro. Eu posso fazer isso daqui, mas eu não vou resolver o problema do mundo. Eu posso fazer o que for, mas não vai adiantar muita coisa. É porque a gente é fraco mesmo. Quando a gente continuar pensando em fazer na nossa força, não vai dar nada mesmo. Mas o nosso Senhor é poderoso. Diante de um planeta tão grande, de tantos países. A igreja do primeiro século enviava missionário para todo mundo conhecido. Todo mundo conhecido tinha gente plantando igreja. A IPNCE é fraca demais para plantar igreja. É mesmo. Mas o nosso Senhor é poderoso demais também. A IPNCE é perseguida? A IPNCE é perseguida? Será? Será que nós somos perseguidos por causa do Evangelho? Poxa, Guilherme, você está falando aí de uma igreja de 2000 anos atrás. Como que eu vou ser perseguido pelo Evangelho? Aquele judeu está lá em Israel, não está aqui? Poxa, Guilherme, tá louco? Tô louco que nem Paulo. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse o seguinte, olha: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? E ele fala que quem vai ser perseguido? Todos que resolverem viver piedosamente no Evangelho. Se Jesus, em vez de tivesse vindo há 2000 anos atrás, ele viesse agora, no ano de 2012. Jesus agora, encarnado em 2012, tem 30 anos. O que você acha? Você acha que ele ia ser perseguido? Será, Rê? O que você acha? Eu tenho certeza que sim. Perseguido por causa do Evangelho. Porque Jesus ia começar a fazer um rebuliço. Porque Jesus não ia aguentar essa injustiça do Brasil. Ele ia brigar na política. Tá bom, vou trazer mais perto da gente. Se Jesus fizesse parte dessa comunidade aqui, ele não ia aguentar ver tanta gente perdida por aí. Ele não ia aguentar ver fome, desemprego, falta de atendimento na saúde, falta de escola decente. Tem gente próximo da nossa igreja que está passando fome, sabia? Nesse frio, tem gente por aqui que está passando frio. Quando a gente não pôr a mão na massa, talvez a gente não vai ser tão perseguido assim. A igreja presbiteriana de Novo Campos Elíseos guarda a palavra de Jesus? Lembrando que guardar é o quê? Praticar. Pratica a palavra de Jesus? Vamos pensar. Não vou responder isso daí. As escrituras vão responder para a gente. Será que pratica? Será que se hoje um não cristão entrar por aquela porta, participar desse culto com a gente, depois ele vai lá com a gente, come um bolinho, troca uma ideia com a gente, e ele faz isso durante algumas semanas, será que ele vai sair daqui dizendo como aquela comunidade de Paulo, dizendo: realmente Deus está aqui nesse lugar, realmente alguma coisa diferente tem aqui? Será? Ponto de interrogação. Vamos pensar sobre isso. A IPNCE confessa o nome de Jesus? Claro, a gente não vai morrer por falar assim, eu creio em Jesus. Mas trazendo para os nossos dias, esse de confessar o nome de Jesus, quer dizer não abrir mão do seu ensino, incluí-lo em todas as coisas, incluir Jesus em todas as coisas. Eu estava lendo o Driscoll falando, e ele falando sobre isso de confessar o nome de Jesus, uma igreja que confessa o nome de Jesus. Ele deu o exemplo que ele é pastor nos Estados Unidos, ele diz que ele não consegue conversar com ninguém, ele não consegue ter uma conversa e não incluir o nome de Jesus nessa conversa. Não para evangelizar ou para alguma coisa, mas quando ele está conversando com as pessoas, inconscientemente ele acaba falando de Jesus, porque Jesus está encarnado nele de uma forma que não tem como. Ele diz que confessar o nome de Jesus é quando Jesus está encarnado em você. Como diz Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vivendo. Aqui cabe um parênteses. As escrituras são pessoal. A escritura é algo pessoal. Ela fala pessoalmente com você, mas nunca individualmente. Porque nós já chegamos diante de Deus como um povo de Deus. Você olha em Mateus, como Jesus ensina a gente a orar. Ele diz o seguinte: olha, vai para o seu quarto,
né? Fecha a porta, fica lá sozinho e ora como? Pai Nosso. Ou seja, você está sozinho e vai orar Pai Nosso por quê? Porque você faz parte de um povo. Você não é nada sozinho. Mas Deus age individualmente. Deus fala com você individualmente. Então você tem que pensar individualmente, mas pensar no coletivo. Nós somos igreja. Lembrando do que eu falei aquela hora. Se você está ruim, eu também estou ruim. Se você está sendo perseguido, eu também sou. Fazemos parte da mesma igreja. Continuando. Isso é impressionante. Jesus conhece a sua igreja. Isso está em todas as cartas. Essa afirmação está em todas as cartas. E sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você ficou desanimado, falando, a gente não é isso, a gente não faz assim, a gente não é igual à igreja de Filadélfia. Mas o que Jesus está falando assim, olha, eu conheço a IPNCE, eu conheço a Igreja Presbiteriana de Novo Campos Elísio, e eu quero dizer para vocês que existem pessoas aqui sim, que confessam o nome de Jesus. Existem pessoas aqui sim, que guardam o ensino de Jesus, que praticam o ensino de Jesus. Então essa palavra vem para você que tem trabalhado, tem servido, e talvez nunca tem, as pessoas não veem que você faz isso. Jesus está falando para você, olha, eu conheço você, eu conheço essa igreja, eu sei que você está trabalhando. Você que tem amado e perseverado em amar o teu irmão, Jesus está falando assim, olha, eu conheço você, obrigado porque você está praticando a minha palavra. Essa palavra vem para você que tem orado por essa igreja, que tem lutado pelo bem dessa igreja, que não tem desistido dessa igreja. Jesus está falando para você, eu conheço você, porque eu conheço a IPNCE. Você que não tem desistido dessa comunidade, Jesus está falando, eu conheço você. Eu sei o que você está fazendo, continua assim. Não desiste. É isso que Jesus está falando. Ele conhece a sua igreja. E é por causa dessas pessoas que têm praticado o Evangelho, que têm sido firmes na palavra de Deus, que têm orado por essa igreja, que têm se envolvido, que têm amado essa igreja, que têm amado as pessoas dessa igreja, que essa igreja está de pé há 48 anos. Jesus conhece a sua igreja, irmãos. Isso me deixa alegre. E você? Traz conforto para o meu coração. Traz conforto para o meu coração. Jesus é o Senhor da igreja. E Ele coloca uma porta aberta diante da igreja. Versículo 8. Eis que colocarei diante de ti, coloco diante de ti uma porta aberta. Irmãos, breve. Essa porta tem dois sentidos. Toda vez que você vê porta nas escrituras vai ter dois sentidos. Primeiro, porta aberta para outro reino, para outro lugar. Reino de Deus. Jesus abriu a porta da salvação para aquelas pessoas. Aqueles judeus diziam assim, olha, esses gentios que se reúnem com vocês, não são filhos de Deus, não vão para o céu, não fazem parte do povo de Deus. Mas Jesus está dizendo, olha, eu abri uma porta diante de vocês, porque, versículo 1, o que diz no versículo 1? Estas coisas diz aquele que tem o quê? A chave de Davi. E aquela porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E aquela porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus é o Senhor da igreja e Ele tem a chave dessa porta. E Ele coloca uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. E está dizendo para a gente hoje, olha, eu coloquei diante da IPNCE uma porta aberta que ninguém pode fechar. É uma porta aberta para a salvação. Mas o outro sentido é uma porta aberta para que a IPNCE alcance aqueles que estão lá de fora. É uma porta aberta para a missão. Porque Jesus salva um povo, não é para ficar lá no céu. Jesus salva um povo para ser dele, não para ser só sacerdócio real e nação santa. É para ser isso sim, mas para proclamar as boas novas do Evangelho e fazer com aqueles que não fazem parte desse povo, agora façam. E eu digo mais, quando a IPNCE deixa de fazer missão, nós nos tornamos sinagoga de Satanás, dizendo assim, aquelas pessoas não são povo de Deus. Ah, mas eu oro por elas. Ah, beleza, continua orando, irmão, mas vou mexer o doce, né? Jesus abre uma porta que ninguém pode fechar diante da IPNCE, diante de mim e de você. Uma porta para a salvação da sua vida. Uma porta para a sua salvação. E uma porta para que você transmita o amor dele às outras pessoas. E Jesus faz isso porque Ele conhece a igreja. Jesus, o Senhor da igreja, Ele guarda a sua igreja nos tempos difíceis. Versículo 10.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus está dizendo aqui que Ele vai guardar aquela igreja de Filadélfia, que independente do que ela está passando, a perseguição, Jesus vai guardar ela, vai cuidar dela e vai manter aquela igreja lá. É isso que Ele está falando. E é a mesma coisa que Ele está falando para a IPNCE hoje. Olha, eu vou guardar vocês nos tempos difíceis. Tempo difícil é agora. Difícil para os nossos irmãos que estão lá na China sendo perseguidos por causa do Evangelho, sendo mortos por causa do Evangelho. E difícil para a gente aqui porque está fácil demais e é muito fácil a gente se acomodar. Tempo difícil para a gente é porque são poucos aqueles que têm guardado a palavra do Senhor, são poucos aqueles que têm perseverado e lutado. Então para aquele que tem lutado é difícil. É difícil. É difícil lutar sozinho às vezes. É difícil lutar com poucos, com tantos. Folgado demais. É difícil pregar o Evangelho num mundo que aparentemente não precisa, é difícil. Mas Jesus vai guardar a gente nesse tempo difícil. Vai guardar a IPNCE nesse tempo difícil. Essa é a palavra do Senhor. E Jesus, o Senhor da igreja, ama a sua igreja. Jesus, o Senhor da igreja, ama a sua igreja. Ele ama a igreja de Filadélfia. E Ele está dizendo para você o seguinte: eu amo a igreja presbiteriana de Novo Campos Elíseos. Irmão, Jesus te ama. Vá. A gente fala isso para as pessoas, mas irmão, o amor de Jesus transforma a vida das pessoas de tal forma que aquilo que foi pregado há 2000 anos atrás é pregado até hoje. Queridos, Jesus ama a IPNCE. Jesus ama essa igreja e por isso a gente está aqui, e por isso as coisas acontecem, e por isso que Ele guarda. É por isso que Ele coloca essa porta aberta diante da igreja, porque o amor de Jesus é suficiente para a igreja. E aqui também cabe o seguinte: quando fala de Jesus, o que você pensa? Judeu, pobre, coitado, todo machucado na cruz. Nossa, Jesus humilde. E é verdade, esse Jesus está nas Escrituras, mas é porque conta a história dele. Mas o Jesus que aparece em Apocalipse é o Jesus que está vivo agora, é o Jesus glorificado, é o Jesus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o Jesus que não está mais tadinho, é um Jesus que reina sobre tudo e sobre todos, que tem a chave de Davi, ou seja, é aquele que reina sobre tudo, irmãos. Esse é o Jesus que ama a tua igreja, esse é o Jesus que guarda a sua igreja, esse é o Jesus que coloca essa porta aberta diante de vocês. Não é um Jesus coitadinho crucificado numa cruz, Ele é um Jesus que ressuscitou dos mortos e reina sobre céu e terra. É esse Jesus que está dizendo: eu amo vocês, que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus ama a IPNCE, irmãos. Qual que é a nossa resposta? A única resposta que a gente pode dar está no versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Conserva o que você tem, irmão. Se você está lutando, se você está orando, se você está caminhando sozinho, se você está vendo que está difícil, conserva o que você tem. Vocês que têm lutado por essa comunidade, vocês que têm orado por essa igreja, vocês que têm lutado por isso, conserva-se assim. Essa é a única resposta que a gente pode dar. Guardando a palavra de Deus, confessando Jesus e transmitindo esse amor. Irmãos, a IPNCE, diante desse amor tão grande, não pode responder de outra maneira senão amando Jesus, guardando a sua palavra, confessando como Senhor das nossas vidas e transmitindo esse amor às outras pessoas. Essa é a única resposta que a gente pode dar. Não tem outra forma. Ele fala do vencedor aí, né?
Mas antes do vencedor, eu queria contar uma história para vocês. Mais ou menos 700 depois de Cristo, apareceu um cara lá em Israel, por aqueles lugares. Esse cara chamava Mohammed. Então nasce uma religião chamada islamismo. Uma religião antiga, 700 anos depois de Cristo. E diante de um cristianismo que é um estilo de vida de convite, onde você convida e transmite o amor de Jesus para que pessoas vivam assim, o islamismo era um estilo de vida imposto, era uma religião imposta. E aqueles que se aderiram a essa religião começaram a perseguir as pessoas. Os judeus que se aderiram ao islamismo começaram a matar as pessoas, a perseguir as pessoas, a impor a religião deles: ou você é islamita ou você morre. Não tinha outra opção. E por isso que o islamismo cresceu tanto, porque eles impunham aquilo que eles tinham que viver e pronto, acabou. E naquela região, adivinha qual foi a última igreja, a última cidade que caiu contra o islamismo? Filadélfia. A igreja de Filadélfia, naquela região, foi a última cidade, a última igreja que cedeu ao islamismo. E sabe por que eles conseguiram? Porque o Islã chegou lá. E eles tiveram que matar todos os cristãos daquela cidade. Crianças, jovens, velhos, homens, mulheres, animais. Mataram todos. Se você for hoje na cidade de Filadélfia, onde é a Turquia hoje, você não vai ver nenhum cristão lá. Mas para eles acabarem com os cristãos de lá, eles tiveram que matar todos. Porque eles não negaram o nome de Jesus. Porque eles guardaram o ensino de Jesus. E porque eles aproveitaram aquela porta que estava colocada diante deles. A igreja de Filadélfia plantou milhares de igrejas, porque aproveitou as oportunidades. Concluindo, o texto termina com um vencedor aí, não termina? E esse vencedor é aquele que Jesus faz coluna no santuário de Deus. E esse coluna é um sinal. Esse vencedor é aquele que persevera. É a igreja de Esmirna, que morreu por isso, que morreu por causa do Evangelho. E esse Jesus faz como um sinal, para que todos vejam, olhem e digam assim: ali tem um povo que se ama. Ali tem uma igreja onde realmente Deus está. Deus fará dela, Jesus fará dessa comunidade sinal para as outras pessoas, para as outras nações. E aqui eu usei a palavra tatuará. Você não gosta de tatuagem, irmão? Você vai ser tatuado. É o que está dizendo aí. Porque as escrituras dizem que gravarei, falei coluna no santuário do meu Deus, de lá jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu novo nome. Isso é interessante porque naquela época, se você tinha um escravo, se o Carlinho tivesse um escravo, o escravo dele ia estar escrito o nome do Carlinho, assim, na testa dele. Isso significava que o Carlinho é senhor dele, e aquele escravo significava para ele: eu sirvo a ele. Então ele está dizendo que ele vai tatuar na gente, vai escrever na gente o nome do Deus dele, porque nós pertenceremos a ele, de fato, integralmente. Seremos tatuados com o nome de Deus, o nome da nova cidade de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Ele vai nos dar uma nova nacionalidade, uma nova pátria. Não somos mais cidadãos dessa terra, mas sim da nova Jerusalém que desce do céu. E aí eu ainda não. Eu já faço parte dessa nação, já tenho essa nacionalidade, mas continuo vivendo aqui até que meu Senhor venha. E o meu nome, isso quer dizer, vou escrever o meu nome em você, porque você vai reinar junto comigo, você vai governar junto comigo. A igreja é aquela que governa junto com Jesus, na glória, na glória. Eu encerro.
Bom, aquilo que estava escrito lá, estava escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A IPNCE, eu amo vocês. Continua firme, vocês que estão firmes. Vocês que sabem que não estão, está na hora de voltar. Mas você que tem lutado, continua lutando, porque eu amo vocês. Você é pequeno e fraco, mas eu sou poderoso e sou o seu Senhor. Continua firme. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus nos ama. Ama essa comunidade. Amém?